Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. O nosso tema de hoje é a barca de Caronte nas empresas. A barca de quem, Walter? Caronte? Mas quem é esse cidadão? Vamos entender quem foi Caronte nesse programa, que vai tentar responder a pergunta: como evitar que a barca de Caronte continue passando periodicamente em empresas que no momento anterior foram muito bem sucedidas. Este programa é uma homenagem a Ciro Mendonça, que brilhantemente criou essa interessante analogia. Bom programa. Bem, para que a gente possa responder a pergunta do programa de hoje, primeiro eu preciso entender quem é Caronte. Caronte, na mitologia grega, é um barqueiro que carrega as almas dos recém-mortos para o Hades, o reino dos mortos, sobre as águas dos rios Aqueronte e Estige, que dividem, segundo o mito, o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Nos últimos anos, esse personagem vem sendo associado aos filmes de terror e a qualquer atividade aterrorizante, como, por exemplo, quando as empresas começam a demitir em profusão sem dar sintoma de desequilíbrio financeiro ou sem aviso prévio. Mas por que acontece isso, de uma forma geral, nas empresas? A Cláudia Vassalo, numa carta ao leitor da revista Exame, da segunda quinzena de maio de 2011, ela utiliza a frase: "A fortuna normalmente nos conduz à imprudência", quando ela comenta sobre os problemas econômicos que afligem o nosso planeta. Essa frase pode ser utilizada também para as empresas bem-sucedidas e de repente entregam grande quantidade de almas profissionais à barca de Caronte. Uma empresa, mesmo sendo bem-sucedida, deveria sempre se perguntar, mesmo do alto pedestal de seus bons resultados, se ela está sendo conduzida à imprevidência. Ou seja, se frequentemente quebra promessas a seus clientes, se teve uma postura negativa numa negociação com seus fornecedores, se não acompanha com frequência seus indicadores-chave de performance, ou se insiste em não cuidar dos seus processos operacionais e administrativos. Essas são atitudes que podem acabar muito rapidamente com a riqueza adquirida pela empresa no momento anterior. Existe um outro artigo de Eliseu de Albuquerque Jacques, chamado O Controle Interno como Suporte Estratégico ao Processo de Gestão, que sugere que, para evitar essas incipiências, um sistema de controle interno pode ser adotado visando fornecer aos gestores informações mais precisas com a finalidade de alocar bem os recursos físicos, financeiros, humanos e logísticos da organização. Esse artigo também sugere 5 ações ou 5 medidas para que seja melhor controlada a execução das operações de uma empresa. Vamos conhecer essas 5 medidas. Primeiro, verificar e sempre assegurar os cumprimentos das políticas e normas da empresa, bem como seus códigos de ética nas relações comerciais e profissionais. Segundo, obter informações adequadas e confiáveis do ponto de vista de qualidade e tempo, para que essas sejam realmente úteis à tomada de decisão da alta gerência da organização. Uma terceira ação seria prevenir erros e fraudes. Mas em caso de ocorrência, mesmo que não se consiga prevenir, tentar descobrir o mais rápido possível, determinar a sua extensão e as corretas responsabilidades. Em quarto, registrar adequadamente as diversas operações de modo a assegurar a eficiente utilização dos recursos da organização. E por fim, o artigo sugere que, em vez de começar pelas demissões de pessoas, começar por coisas que sejam bem mais efetivas na redução de custo das empresas. Nessa última ação, o artigo
concorda com o Instituto de Estudos Financeiros, IEF, que a adoção de medidas isoladas pode reduzir sensivelmente o custo de operação nas empresas. O IEF sugere que 13 ações sejam tomadas para tentar reduzir o custo de uma empresa antes de se pensar em entregar almas ao barqueiro Caronte. Vamos conhecer essas 13 providências? A primeira delas é pedir sugestões aos empregados para pequenas economias, mas que ao longo do tempo se tornam significativas do ponto de vista de desperdício, como redução de consumo de água, de energia elétrica, material de escritório, etc. Eu lembro que a Qualidade Total criou um modelo chamado CCQ, Círculo de Controle de Qualidade, que visava exatamente isso. Em segundo lugar, renegociar seus contratos. Imediatamente, a empresa não pode manter os contratos da mesma forma que tinha na época que a fartura dominava a organização. Claro que essa medida tem a ver com o poder de barganha que a empresa tenha com seus fornecedores. Em terceiro, eliminar o custo financeiro de compras faturadas. A empresa deve sempre optar, nessa altura do campeonato, quando ela está com problemas sérios de custos, pelo pagamento à vista, mediante a obtenção de um desconto, evidentemente, no preço de compra. Em quarto, reduzir despesas financeiras, ou seja, redução de estoque, substituição de dívidas mais caras, contratadas há mais tempos, por outras mais baratas. Em quinto, aumentar o giro dos estoques, ou seja, vender mais rápido, reduz a necessidade de capital de giro, que por sua vez diminui os custos do financiamento desse capital. Em sexto, mudar o regime de tributação. A mudança do sistema de lucro presumido para o regime de tributação pelo lucro real pode propiciar uma redução de imposto de renda e de contribuição social. Em sétimo, comprar com base no lote econômico de compra. Ou seja, qual o tamanho do lote que conduz ao menor custo total de posse desse estoque e armazenamento. Daí a gente consegue determinar um novo parâmetro para o tamanho do lote de cada compra. Em oitavo, explorar as vantagens dos contratos de compra, ou seja, para alguns produtos ou serviços, a compra avulsa pode ser antieconômica. Vale mais a pena comprar um pequeno estoque se tivermos uma saída prevista bem ritmada. E nono, usar materiais alternativos, ou seja, substituir alguns materiais por outros de menor custo, mas que desempenham a função similar ao atual. Em décimo, eliminar os desperdícios. Nesse caso, seria identificar os desperdícios que nem sempre são fáceis de ser identificados. Em 11º, aumentar a produtividade dos recursos humanos e físicos, que significa reduzir os custos unitários de produção. Ou seja, para um mesmo valor de gasto, deve-se obter um maior número de unidades de produtos ou serviços prestados. Nesse caso, nós estamos tentando reduzir a ociosidade dos recursos disponíveis na organização. Em 12º, otimizar a rota de entrega. Isso serve para organizações que têm um custo significativo logístico. Ou seja, numa mesma viagem, tentar entregar o máximo de produtos possíveis. E em 13º, fazer a substituição ótima de equipamentos, que significa trocar os equipamentos na época certa. Existem mais duas medidas adicionais que podem ou não ser implementadas, porque isso depende muito do perfil da própria organização, que seriam implementar parcerias estratégicas, deixar que algumas atividades sejam feitas por um parceiro, reduzindo assim o custo de realizá-la dentro da própria empresa. Estamos falando de publicidade, serviços de apoio, coisas desse gênero. E ainda mudar a localização da empresa ou de unidade operacional. Eu lembro que uma empresa de telecomunicações móvel recentemente mudou a sua sede para um outro endereço no mesmo bairro, tendo uma redução de custos extremamente oportuna, extremamente razoável,
uma vez que ela estava localizada na Avenida das Américas, que, por incrível que pareça, já chega a ter preços hoje de aluguel compatíveis com a Avenida Paulista, em São Paulo. Desta forma, as lideranças da empresa, que são responsáveis em primeira instância pelo seu bom desempenho, vão evitar de cair no lugar comum de desembarcar gente preciosa dos seus quadros, que depois é difícil repor, porque mesmo que se contrate pessoas mais à frente, elas têm que ser treinadas, elas têm que ser adequadas ao ritmo daquela organização, para que se crie o comprometimento que muitas das que foram demitidas já o tinham. Sem contar os 3 ou 4 meses após uma demissão em massa, onde a empresa patina muito porque as pessoas que ficam em luto pelos companheiros demitidos e preocupadas com o seu próprio emprego, fazendo reflexões se vale a pena ou não manter esse comprometimento com a companhia. Apesar de Caronte ter sido notabilizado até pela Escola de Samba Unidos da Tijuca no Carnaval de 2011, não parece interessante soar pelos corredores da empresa ou pela cabeça dos seus colaboradores os versos desse samba. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? O filme já vai começar. Você foi convidado, Caronte no barco, não pode esperar. Tá com medo de quê? Pense nisso. Este foi mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Espero você na próxima. Até lá.